Olá, eu prefiro não me identificar. Não por medo do que você vai pensar, mas porque eu ainda estou na ativa. Sou militar há quase 8 anos. Moro no Rio de Janeiro desde que nasci, em 1989. Cresci em Bangu, conhecendo bem os dois lados da moeda, a comunidade e a lei. Talvez por isso mesmo, acabei escolhendo ingressar na polícia. Tô contando isso porque preciso desabafar. Carregar certas coisas sozinho pesa demais, mesmo para quem foi treinado para aguentar pressão. Os caras do batalhão perceberam que tem algo errado comigo. Faço terapia escondido. Militar ainda tem esse preconceito, como se buscar ajuda fosse fraqueza. Mas nem pro psicológico consigo contar tudo depois daquela noite sobrenatural. Foi uma noite que nunca vou esquecer durante a quaresma. Eu sou católico não praticante. Nem ligava muito para essas coisas e essas datas. Até aquela noite. A gente tinha recebido um informe sobre uma boca de fumo que estava operando forte na comunidade do Morro da Providência. Inteligência indicava movimentação pesada de armamento também, coisa que exigia ação rápida. O planejamento da operação foi corrido, como sempre. Nada muito elaborado. Entramos pela madrugada, 4 equipes de 5 homens cada, cobrindo os principais acessos. Eu estava na equipe Alfa, com o capitão Mendonça, o tenente Ribeiro, o cabo Silva e o soldado Pacheco, nomes fictícios. Nosso grupo subiria pela face norte, mais íngreme e teoricamente menos vigiada. Eu mal imaginava algo tão aterrador e sobrenatural que iria acontecer ali naquela noite. Saímos da base às 2 horas da manhã. O céu estava sem lua, coberto de nuvens pesadas. Uma garoa fina e constante caía, deixando tudo molhado e escorregadio. Condições precárias para uma operação. Estacionamos as viaturas descaracterizadas a 3 quarteirões do pé do morro e seguimos a pé em silêncio. O rádio chiava de vez em quando, com as equipes confirmando posições. Nossa equipe começou a subir pelo caminho estreito que leva à ponte alta da favela. Casas empilhadas de forma caótica, vielas apertadas, fios pendurados por todos os lados. Conhecíamos bem aquele território, ou achávamos que conhecíamos. A chuva aumentou quando chegamos ao primeiro ponto de parada, uma pequena área aberta entre algumas casas de alvenaria sem reboco. Dali tínhamos uma visão para 3 diferentes direções. O capitão Mendonça deu sinal e nos separamos em duplas. Ele e o tenente Ribeiro seguiriam pelo caminho da direita, eu e Silva pelo da esquerda. Pacheco ficaria ali dando cobertura. Eu e Silva avançamos agachados, com as armas em punho e comunicando cada movimento pelo rádio. A chuva abafava nossos passos, o que era bom. Passamos por várias casas com luzes acesas, provavelmente gente trabalhadora que acorda cedo ou quem não dormiu ainda. A maioria sabe quando é uma operação. Eles fecham portas e janelas e se escondem nos cômodos mais protegidos. Foi quando estávamos contornando um pequeno barraco de madeira que ouvimos um som estranho. Não era um som de chuva, nem de passos e nem de vozes. Era como um rosnado, mas diferente de tudo que eu já tinha escutado. Não era cachorro, não era gato selvagem. Era grave, contínuo, como se algum animal estivesse engasgado. Silva parou na mesma hora, olhou para mim com a testa franzida. Levantou 3 dedos, o nosso código. Continuamos avançando mais devagar. A viela se bifurcava alguns metros à frente. Pelo plano, deveríamos seguir à direita, em direção a uma área conhecida por ser ponto de tráfego, mas o som vinha da esquerda. Avisamos no rádio que algo estranho estava acontecendo. Eu sinalizei para Silva cobrir meu avanço, enquanto eu seguia pela viela da esquerda. Era um corredor estreito, com um muro alto de um lado e pequenas casas do outro. A iluminação ali era praticamente zero, só a claridade distante de um poste lá no final do beco. O som foi ficando mais forte conforme avancei, e então parou de repente, completamente. Até a chuva parecia ter diminuído, como se tudo tivesse entrado em suspensão. Senti um arrepio na nuca,
que não tinha nada a ver com a água gelada que caía na minha farda. Foi quando vi no fim do beco, onde a luz fraca do poste mal chegava, havia uma figura. De início pensei que fosse apenas um morador, talvez usuário de drogas, mas havia algo errado na proporção. Era grande demais e parecia estar curvado. Levantei a minha lanterna tática e apontei. Foi só por um segundo, tempo suficiente para ver que aquilo não era uma pessoa normal. A criatura estava de costas para mim, debruçada sobre algo no chão. Quando o feixe de luz a atingiu, ela se virou para mim. Tinha mais ou menos 2 metros de altura, mesmo curvada. O corpo era humanoide, mas coberto por uma pelagem densa e escura. As pernas eram musculosas, terminando em pés deformados, como se fossem patas de cachorro. O rosto daquilo era como o de um cão, mas com traços humanos e um focinho que lembrava um de um porco. Os olhos refletiam a luz da minha lanterna, mas não eram vermelhos ou amarelados, como muitos relatam. Abaixei a lanterna em um reflexo, como se isso fosse fazer a criatura não me ver. Confesso que, mesmo armado, eu senti medo quando vi aquilo. Alguém tinha me chamado pelo rádio. Eu não consegui responder. A criatura tinha dado um passo e pude ver melhor o que estava no chão. Era um corpo, um homem pela roupa, e havia muito sangue. O chamado no rádio pareceu despertar o interesse daquela criatura. Ela olhou diretamente para mim e emitiu um rosnado. Levantei a minha arma instintivamente, mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a criatura se lançou para o lado com uma agilidade impossível, escalando o muro alto como se fosse uma escada. Disparei 2 tiros por reflexo. Eles acertaram o muro de tijolos. Em segundos, Silva estava ao meu lado, com as armas em punho, e quando viu aquilo, ele disse: "Mas que raios foi aquilo?" Apontei para o corpo no chão, ainda incapaz de falar. Nos aproximamos com cautela. Era um homem jovem, talvez uns 20 e poucos anos. Vestia bermudas jeans e camiseta de time de futebol, provavelmente um morador local. Seu peito tinha sido aberto. Não havia outras palavras, como se alguma coisa tivesse rasgado a carne para chegar aos órgãos internos. Silva ficou espantado e virou o rosto. O rádio crepitou de novo. Era o capitão Mendonça. Ele queria saber o motivo dos disparos. Silva respondeu basicamente dizendo que encontramos uma vítima no setor L7. Homem aparentemente civil, com ferimentos graves. Parecia o ataque de um animal. Os disparos foram na tentativa de neutralizar a ameaça. O capitão perguntou que tipo de animal. Silva olhou para mim, pensando como íamos descrever uma cena tão absurda como aquela. "Desconhecido, senhor. Um animal grande que fugiu pelo muro." Foi o que conseguimos responder, mas hoje eu sei que aquilo era um lobisomem. Nos próximos minutos, examinamos a área, mantendo vigilância constante. O corpo tinha marcas que não fazia sentido. Além do peito aberto, havia arranhões profundos nos braços e pernas. Não eram simples cortes, mas lacerações que pareciam feitas por garras enormes. E o mais perturbador, faltavam partes, órgãos, como se a criatura estivesse se alimentando. Quando o resto da equipe chegou, a atmosfera mudou. Estudaram a cena, tiraram fotos, fizeram perguntas. O capitão Mendonça era pragmático demais para acreditar em qualquer coisa sobrenatural. Provavelmente algum ritual de facção rival, ele concluiu, ou acerto de contas. A operação continuou. Achamos o ponto de tráfego. Apreendemos armas e drogas. Prendemos 3 suspeitos. O trabalho foi concluído tecnicamente, mas eu não conseguia tirar da cabeça o que tinha visto. Na base, enquanto todos faziam os relatórios, percebi que Silva estava tão abalado quanto eu. Quando todos saíram para tomar um café da manhã, ele se aproximou da mesa e disse: "Aquilo não foi um cachorro, nem um ritual de gangue." Eu concordei, sentindo um leve alívio por não estar louco. "O que você acha que era?" eu perguntei. Então Silva me respondeu: "A minha avó lá em Minas Gerais contava histórias de criaturas que aparecem na quaresma.
O corpo sem algumas partes, o jeito como aquilo se movia, parecia um lobisomem. Eu concordei. Era a única coisa que se encaixava com o que vimos ali. Nos dias seguintes, tentei encontrar explicações racionais. O laudo oficial da perícia sobre o corpo encontrado foi propositalmente vago. Múltiplos ferimentos causados por objeto cortante não identificado e possível ataque de animal de grande porte. Clausura institucional clássica, quando não sabem explicar e deixam algo vago. Silva e eu raramente falamos sobre aquela noite. Quando o assunto surgia, era sempre de forma oblíqua. Até o ano seguinte, quando a quaresma começou de novo. A cada quaresma, eu fico mais alerta. Quando estou em patrulha, principalmente em áreas mais isoladas, eu sinto uma ansiedade de que posso ver aquela aberração de novo. Não sou um homem supersticioso. Nunca fui. Meu trabalho exige lógica, disciplina e pensamento claro. Mas depois daquela noite na Providência, eu passei a não duvidar de nada. Comecei a perceber que há mais mistérios no mundo do que nossa razão pode explicar. Esse é o meu relato que compartilho com você, Bruno. Deixo um conselho muito importante antes de finalizar o meu relato. Reze para que a criatura esteja apenas de passagem. Boa noite. Eu me chamo Orlando. Eu moro em Santa Catarina, mas sou natural do Paraná. Eu moro em Santa Catarina desde que eu completei meus 30 anos. Eu quero contar minha experiência que eu tive no ano de 1995, quando na época eu tinha 16 anos de idade. Essa experiência ocorreu em Laranjeiras do Sul, no Paraná, cidade em que eu nasci e fui criado pelos meus falecidos pais. Muitos me chamaram de louco devido a essa experiência que eu tive e outros me chamaram de mentiroso. Eu morava com meu irmão mais novo e meus pais em uma casa bem simples na zona rural. Meus pais cultivavam algumas verduras e frutas, mas também o meu pai caçava para pôr comida em nossa mesa. Meu pai fez isso por muitos anos e com o passar dos anos, me lembro que eu passei a acompanhá-lo nessas caçadas. Geralmente ele fazia à noite. Com o passar do tempo, eu me tornei um caçador habilidoso, assim como meu pai. E algumas vezes eu cheguei a caçar sozinho. Naquela época nós tínhamos um cão chamado Hércules, que sempre nos acompanhava nessas caçadas, ou nas pescas que fazíamos. Uma certa noite eu decidi caçar e convidar o meu pai para ir comigo. Mas ele disse que estava sentindo muita dor nas costas, e depois de algumas idas ao médico, descobrimos que ele tinha pedra nos rins. Eu peguei a sua espingarda e saí para caçar levando comigo o meu amigo Hércules. Era uma noite com o céu bastante estrelado. Com uma lanterna, eu fui me adentrando cada vez mais na mata. O primeiro detalhe estranho que eu percebi naquela noite foi que a mata estava muito silenciosa. Um silêncio anormal. Geralmente, quando se está em matas, escuta-se grilos ou sons de animais de hábitos noturnos, sons oriundos desses ambientes. Eu estava buscando encontrar algum animal e cada vez mais estava tarde, e eu não encontrava nada para caçar. Eu decidi que era hora de voltar para casa. Eu estava frustrado de ter que voltar de mãos vazias. Eu chamei o Hércules, mas um clarão muito forte ao longe, entre as árvores, era possível ser visto. Eu achei estranho, mas eu pensei que poderia ser algum outro caçador andando por ali, que poderia também estar usando uma lanterna. De repente, o meu cão começou a ficar estranho. Ele rosnava, estava de orelhas em pé e olhava fixamente à frente de onde estávamos. Eu mirei com a luz da lanterna, mas eu não pude ver nada. O Hércules começou a rosnar cada vez mais alto, até que começou a latir. Porém, eu focava a luz da lanterna, mas não conseguia ver nada de estranho. De repente, o meu cachorro correu em disparada para dentro do mato. Ele latia freneticamente. Eu comecei a correr atrás dele, mas o Hércules era um cão muito rápido
e como eu carregava uma espingarda, eu não conseguia correr tanto. Eu corria tentando me orientar pelos latidos do meu amigo. Latidos esses que pareciam estar cada vez mais longe. Eu gritava para o Hércules para que ele voltasse, mas era em vão. Foi então que os latidos do Hércules agora pareciam choros, até que houve um momento que meu cão parou de latir repentinamente. Eu fui correndo até que eu escuto sons de um animal grande que parecia estar se alimentando. Eu escutava algo rasgando a carne de alguma presa. Quando eu estava já chegando em uma cachoeira, eu vi uma cena inacreditável. Eu vi um tipo de humanoide comendo algo. Eu mirei a luz da lanterna e vi o meu amigo Hércules deitados com as 4 patas abertas para cima. Seu ventre foi rasgado de cima para baixo e uma criatura grotesca o estava devorando. Era uma criatura com aproximadamente 1,5 m. Tinha olhos vermelhos enormes, uma cabeça muito grande. A sua pele era cinzenta prateada. Tinha uma cabeça oval e tinha garras grandes também. Aquele ser foi a coisa mais feia que eu vi em minha vida. Ele estava agachado comendo as vísceras do meu pobre cachorro. Aquele humanoide tinha dentes parecidos com o do peixe piranha. Quando aquele ser me viu, ele se pôs de pé e ficou me encarando. Instintivamente eu mirei a espingarda e dei um tiro naquela coisa, mesmo eu estando tremendo de medo. Aquele bicho saiu correndo em uma velocidade impressionante e desapareceu. O meu cão estava oco por dentro. Perto do seu corpo havia um cheiro muito forte de algum tipo de produto químico que eu não sei até hoje dizer especificamente o que era, mas aquele cheiro começou a me deixar tonto. Eu corri para casa desesperado, para pedir ajuda ao meu pai. Porém, enquanto eu corria, eu vi uma luz muito forte por cima da copa das árvores. Eu tentava olhar para aquilo, mas eu não conseguia ver. Era uma luz muito forte e quase me deixou cego. Aquela luz sobrevoava as árvores enquanto eu corria. Eu fiquei ainda mais desesperado ao ver que aquilo me seguia por cima. Aquela luz me seguiu até a entrada da mata, mas depois se apagou. Quando eu cheguei em casa, eu contei tudo para o meu pai. Meu pai disse que o que abateu o meu cachorro poderia ter sido uma onça. Mas eu disse que não era uma onça. Eu tinha certeza que aquilo não era um animal desse mundo. Ainda mais pela aparência física. Eu mal conseguia falar. A minha mãe fez um chá de camomila para que eu me acalmasse e pediu ao meu pai que não saíssemos de casa naquela noite. No dia seguinte eu fui com o meu pai buscar o que restou do Hércules para enterrá-lo. Quando meu pai viu o Hércules, ele ficou com muita raiva e bem triste, pois todos amávamos o nosso cão. Com a luz do dia eu pude perceber outros detalhes estranhos. Ao redor do cachorro, as plantas pareciam estar queimadas e sentimos aquele cheiro forte de algo químico. E bem mais à frente, creio que a uns 40 metros, o mato estava amassado como se uma bola muito grande houvesse sido colocada ali. Quando meu pai viu aquilo, ele ficou encucado e pelo seu semblante percebeu que eu estava falando a verdade. Enterramos o nosso pobre amigo e 2 noites depois eu vi de novo aquela bola de luz no céu, bem ao longe, perto daquela mata em que eu caçava. Eu chamei os meus pais e o meu irmão e mostrei para eles. Minha família não tinha mais dúvidas que algo tenebroso e misterioso aconteceu naquela noite. Eu contei esse ocorrido para alguns moradores na região, mas todo mundo me chamou de doido. Meu pai me aconselhou a não dizer isso para ninguém. Então, durante muitos anos, eu guardei isso comigo. Um detalhe curioso é que no ano seguinte, teve o famoso caso do ET de Varginha e o caso do chupacabra no Brasil. Não sei se tudo isso era apenas coincidência ou tem algum tipo de relação com o que eu presenciei.
mas afirmo que o que eu vivi naquela noite foi real. E desde então, quando eu tive acesso à internet, comecei a ver casos OVNIs e casos do famoso chupa-cabras. E vi muitas histórias similares ao meu caso, e algum desses casos até tendo ataques hostis a seres humanos. Obrigado por ouvirem o meu relato. Adeus. Olá, eu me chamo Thales. Moro no estado do Ceará e quero relatar uma experiência que aconteceu comigo em 1998. Experiência essa também ocorrida no estado do Ceará. Por motivos pessoais não vou mencionar a cidade em que isso aconteceu, porque outras pessoas também testemunharam o ocorrido. E eu não pedi autorização para essas pessoas para que eu pudesse relatar esse caso. Naquela época eu tinha 22 anos de idade e ainda morava junto com os meus pais. Eu trabalhava em uma borracharia junto com um amigo meu. A borracharia sempre teve fluxo de clientes, logo fazíamos bastante amizades com algumas pessoas que sempre precisavam dos nossos serviços. Geralmente nós trabalhávamos desde as 8 horas da manhã até as 7 horas da noite. Assim era a nossa rotina. Eu morava a 2 quadras da borracharia e o meu amigo era dono do negócio. Morava nos fundos dessa borracharia. Eu particularmente sempre tive muito medo de assombração. Meus pais e minha avó sempre me contavam histórias de terror. Me contaram uma vez que o meu avô teve que fugir de uma mula sem cabeça e tantas outras histórias. Eu sempre levei o sobrenatural muito a sério, apesar de nunca ter tido nenhuma experiência até um certo dia, uma quarta-feira na época de Semana Santa. Eu tive uma das piores experiências da minha vida. Certo dia, após uma longa jornada de trabalho, por volta das 8 horas da noite, eu estava em casa, descansando, após ter tomado um banho e jantar. Eu estava distraído vendo televisão com os meus pais, quando de repente o meu amigo, dono da borracharia, que aqui vou chamá-lo de Carlos, bateu na porta da minha casa me chamando. Quando eu fui atender, eu vi que ele estava acompanhado de um cliente nosso, que nesse relato vou chamá-lo de Renato. Ambos disseram que precisavam da minha ajuda. O Renato explicou que estava andando com seu carro por uma rua de pissarra, quando passou muito rápido por um buraco grande e teve o azar de estourar os 2 pneus dianteiros. Eu fiquei surpreso como ele conseguiu estourar os 2 pneus do seu carro de uma só vez, passando por um buraco. Como naquela época ninguém tinha telefone celular, Renato foi até a casa de Carlos chamá-lo para pedir ajuda e depois foram na minha casa. O carro de Renato tinha apenas um estepe, então Renato propôs de irmos buscar algum dos outros pneus, levar até a borracharia para tentar consertar e assim colocá-lo no carro. O Renato prometeu que pagaria bem pelo serviço extra e no final ele nos deixaria em casa com o seu carro. O detalhe é que a distância entre a borracharia até onde estava o Chevette do Renato deveria ser uns 8 quilômetros. Eu estava cansado, mas como o cliente prometeu que iria pagar um extra, eu aceitei a sua proposta. Além do mais, teria uma grana extra para gastar no fim de semana. Estávamos nós 3, a pé, indo solucionar o problema do Renato. Uma certa parte do caminho ainda possuía iluminação pública, mas depois era uma estrada sem asfalto, escura e mato dos 2 lados. Apesar de tudo, eu estava tranquilo, pois estava acompanhado de outras 2 pessoas. Após andar bastante, chegamos até o Chevette do Renato, que estava estacionado ali naquela rua. Com um macaco e algumas ferramentas que levantamos o carro, colocamos um dos pneus reservas e o outro pneu íamos levar para a borracharia para tentar repará-lo. Fizemos todo aquele serviço no escuro, somente com a luz de uma lanterna, e ambos os lados daquela rua só havia mato e som de alguns grilos. Eu e o Carlos fomos para a borracharia levar o pneu, enquanto isso o Renato iria esperar a gente lá no carro. Apesar de ser um lugar esquisito à noite, ele disse que não tinha medo de ficar lá sozinho. Começamos a fazer o caminho de volta para a borracharia, levando aquele pneu. Eu já estava me arrependendo de ter aceitado aquele trabalho. Era cansativo ter que caminhar uma longa distância levando aquele pneu. Eu e o Carlos íamos revezando. Eu levava o pneu até uma certa parte do caminho, depois ele levava até chegarmos ao nosso destino. Por sorte, conseguimos consertar o pneu. Refizemos o caminho até o carro do Renato, que nos esperava. Nisso já era por volta de 10 horas da noite.
Finalmente estávamos quase chegando. Eu e o Carlos já estávamos vendo o chevette do Renato. Porém, vimos que o Renato não estava perto do veículo. Achamos aquilo muito estranho. Quando chegamos mais perto, vimos o Renato dentro do carro, assustado. E quando nos viu, foi pedindo para não fazermos barulho. Perguntamos o que estava acontecendo. Ele nos pediu que subíssemos em uma árvore, pois ele viu um bicho muito feio, peludo, com uma cara de cachorro, mas tinha um corpo meio que de gente. Carlos na hora retrucou, chamando Renato de doido, dizendo que deveria ser só um cachorro. Renato disse que, enquanto ele nos esperava, a uns 50 metros à sua frente, uma criatura saiu de dentro do matagal, andando em 4 patas, e se pôs de pé. Aquela criatura era muito alta e começou a farejar o ar e fazer uns barulhos totalmente assombrosos. Por sorte, aquela coisa não tinha visto ainda, então ele entrou furtivamente no carro, se abaixou e ficou espiando para ver se aquele bicho iria embora. Aquela criatura ficou mais um momento ali e depois entrou de novo no matagal. Depois de uns 20 minutos, ele viu que nós estávamos chegando e ao mesmo tempo ficou preocupado também daquela criatura nos atacar desprevenidos. Pelo semblante do Renato, dava para perceber que algo muito sério aconteceu ali. Eu, com medo, já comecei a colocar a roda no carro o mais rápido possível. O Carlos ainda insistia que era só um cachorro. Quando nós já estávamos quase baixando o carro, escutamos um uivo assustador. O meu coração disparou. Nos entreolhamos assustados e já estava evidente que tinha algo nos espreitando de dentro do mato. De repente, uma criatura surgiu, saiu do matagal e ficou no meio da rua. Ele tinha olhos amarelos que brilhavam no escuro. Foi a pior visão da minha vida. Aquela coisa deu um pulo e deu um forte golpe no Carlos, que fez ele voar por cima da tampa do motor do veículo e cair do outro lado do carro. Eu instintivamente peguei uma chave de fenda para me defender. Aquela criatura veio para cima de mim. Na hora, eu me lembrei das histórias dos meus avós, que quando você enfrentasse um lobisomem, algo que eu já sabia devido à sua descrição física, se você estivesse com uma faca ou algo similar, deveria usar na mão esquerda. Aquela fera tentava tirar a chave de fenda da minha mão esquerda. Eu conseguia me esquivar e, por sorte, eu consegui dar um golpe certeiro que perfurou o pescoço daquele bicho. Aquele monstro deu um urro de dor. Carlos começou a jogar pedras naquele animal. Definitivamente aquilo era um lobisomem. Aquele ser saiu correndo para dentro do mato, correndo como se fosse uma pessoa. Foi a pior visão que tivemos em nossas vidas. Eu e o Carlos entramos no carro, Renato deu a partida e saímos dali o mais rápido possível. Quando chegamos em casa, eu contei para os meus pais o que havia sucedido. E eles falaram para que eu nunca mais saísse de casa à noite em época de Quaresma ou Semana Santa, nem se me pagassem o triplo. Naquela noite eu não consegui dormir. No dia seguinte, quando eu cheguei na borracharia, eu vi que o Carlos tinha uma grande luxação em seu ombro esquerdo e mal conseguia trabalhar. Ele pediu que eu tomasse conta da borracharia e foi ao médico porque ainda sentia muita dor. Após passar alguns meses, o Renato apareceu no nosso negócio. Até chegou a comentar sobre aquele ocorrido, mas o Carlos proibiu tanto ele como eu de falarmos sobre aquilo na sua presença. Aquele encontro com um lobisomem foi algo tenebroso, mas para o Carlos foi algo extremamente traumático. Enfim, essa é a minha experiência. Respeito todos aqueles que não acreditam na minha história, porque é algo difícil de acreditar até quando acontece com você. Obrigado por ouvirem o meu relato. Boa noite.